Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro, sábado próximo. Quais são as principais energias, os principais aspectos, como que a gente pode se preparar para essa semana que vem aí pela frente. Bom gente, a gente tem uma semana bastante importante vindo pela frente, nós temos vários aspectos que pesam bastante, que a gente precisa ter um certo cuidado, que é importante a gente ficar alerta, é importante a gente ficar em vigília, principalmente diante dos desafios. Às vezes a gente se torna muito explosivo, às vezes a gente quer fazer justiça pelas próprias mãos, justiça de Libra, e aí entra Plutão no meio, de repente a gente vai querer fazer aí alguma justiça com as próprias mãos. Marte vai entrar em quadratura também com esse Plutão. Olha só como é que tá essa semana, gente. No domingo, a gente já começa aí a semana com uma quadratura de Sol e Plutão. E ali na sexta-feira a gente vai ter Marte fazendo quadratura para esse mesmo Plutão. Então a gente tem aí Sol e Plutão, Sol e Marte, esses dois planetas aqui que são muito fortes, são forças masculinas, são forças ativas, provocativas, competitivas, centrado no eu, centrado no ego, ou seja, é uma força muito grande, muita vitalidade, muita energia vindo aí em um desafio para Plutão, e Plutão não está muito amiguinho aí também, e Plutão é um poderoso. Nós temos aí Marte, que é um dos regentes de Escorpião, e nós temos Plutão, que é o outro regente de Escorpião. A gente vai ter o Sol entrando em Escorpião aí no sábado, dia 23, 1h51, o Sol entra no signo de Escorpião, ou seja, a gente vai ter aí uma prévia do que é a temporada escorpiana. E como sempre, a temporada escorpiana é muito transformadora, é uma temporada de desafios e talvez crises, aonde a gente vá para o fundo do poço, ou que a gente chegue lá nas entranhas da questão ali que a gente precisa resolver. E é importante a gente olhar para as nossas sombras, para os nossos medos, para os nossos traumas, para as questões mal resolvidas dentro de nós e fora de nós. Só que nós estamos falando de planetas pessoais, nós estamos falando de Marte, estamos falando de Sol, numa energia libriana. A energia libriana que ela faz um combo aí com essa energia capricorniana, no sentido de expor aquilo que não está em equilíbrio, expor aquilo que não está justo, expor aquilo que está de repente sendo oprimido pela energia capricorniana ali, né? A energia capricorniana com Plutão ali pode oprimir, pode ditar regras, ditar leis, ditar alguma coisa que pode ser muito prejudicial para alguém. Então essa energia libriana com Sol e Marte aí, eles estão meio que desafiando tudo isso que está aí sendo usado como uma força, um poder que pode estar aprisionando, que pode estar dificultando, de repente, uma expansão, uma liberdade, que aí a Vênus está ali em Sagitário, né? Então, assim, tem a questão da libertação, de mostrar a verdade, de vir à justiça, das leis serem aplicadas. Então, a gente tem uma semana em que esses assuntos vão ser muito importantes para a gente. Claro que esses desafios também falam sobre os relacionamentos, tá? Então, se você tem um relacionamento em que você se sente oprimido ou oprimida, em que você entrou por uma questão de fachada, um relacionamento de fachada, onde está impedindo você de crescer, ou de você estudar, ou de você trabalhar, sabe? Se tiver alguém ali que de repente fala para você, você não vai fazer isso, eu não aceito isso, aquelas cabeças retrógradas, às vezes conservadoras demais, que impede a pessoa de ser livre, de expressar quem ela realmente é. Marte e Sol aí. Então, caso você esteja em um relacionamento assim, um relacionamento em que o poder do dinheiro está aí tomando conta da sua vida, ditando as regras para você. Se a pessoa ali tem muito dinheiro e fala, olha, se você me deixar, eu vou te deixar na rua da amargura, se você me deixar, eu vou te matar, se você me abandonar, eu vou transformar a sua vida em um inferno. Ou seja, esse tipo de situação, esse tipo de chantagem pode se revelar, ou podem vir à tona, ou talvez a gente se encontre nesse momento em que talvez a gente esteja entre a cruz e a espada, e essa é uma semana de decisão. Uma semana de decisão em que sentido? Agir
com segurança, agir através daquilo que pode te respaldar. As energias librianas estão aí para te dar o apoio, ou seja, se você precisar de uma ajuda jurídica, se você precisar de uma ajuda policial, se você precisar de qualquer ajuda, essa semana está tentando te mostrar que existe esse apoio, que existe essa energia que pode te dar respaldo aí, caso você precise. Mas, levando isso para um lado mais pessoal, isso aqui é muito interessante para uma transformação interna, porque a gente tem também Júpiter aí. Júpiter está muito bacana, a gente tem Marte fazendo um aspecto muito bonito aí para Júpiter. Olha, Marte fazendo um aspecto muito bonito e o Sol também está junto ali fazendo esse aspecto. Ou seja, existe esse lado aqui que pode se revelar, um lado pesado, opressor, ditador, que pode se revelar, ou que talvez a gente encontre meios aí de nos proteger com provas, quem sabe, ou algo assim. E Júpiter, ele tá aí nesse aspecto muito harmônico, inclusive essa semana ele já começa a ficar direto junto com Mercúrio. Mercúrio também vai ficar direto essa semana, já já eu vou falar deles. Nesse momento é quando a gente tem a oportunidade de usar a lei a nosso favor. Nesse momento aqui é quando a gente pode usar os órgãos, os grupos, as pessoas, as comunidades ao nosso favor. Então, se você estiver passando por algum problema, lembre-se, você não está sozinha ou sozinho. Tem muito homem também que passa por situações de abuso também, por situações de opressão, de agressão, né? Então, não são só as mulheres que são vítimas, os homens também são vítimas. Então, é importante vocês terem consciência que pode sim existir apoio fora daquele lugar comum, daquele lugar familiar. Se você está precisando de ajuda e de apoio, procure além das suas fronteiras, olhe além, porque essa ajuda pode vir para você, tá? Tem muita energia aí para nos apoiar essa semana, caso a gente precise. Mas como eu estava falando, voltando para o lado pessoal, isso aqui também simboliza, gente, uma semana em que a gente talvez aprenda muito sobre a nossa conduta, o nosso poder pessoal e principalmente como que a gente utiliza esse poder próprio na relação com o outro. Como que a gente usa o nosso poder mental, como que a gente manipula as situações, como que a gente consegue persuadir às vezes uma situação, uma história, uma pessoa, como que a gente utiliza esse nosso poder pessoal. Essa é uma semana em que talvez a gente descubra sombras que antes a gente não via, mas essa descoberta pode vir pela relação com o outro. E a parte boa disso é que Júpiter está na jogada aí para mostrar pra gente que é possível sim a gente mudar rumos, mudar conduta, mudar crenças. Isso tá muito bacana para essa semana. Então, se você tem aí alguma característica na sua personalidade que você queira mudar, que você queira transformar, que você queira transmutar, essa semana tá muito bacana. Lembrando que a energia de Aquário é uma energia que transmuta e a energia de Plutão transforma. Então, nós estamos com duas energias que trazem a possibilidade de mudança muito forte. Mudança pela força de Plutão, ou seja, pegar uma coisa que está enraizada, que está aí estabilizada há muito tempo na sua vida e que esse Plutão está lá pegando na raiz da questão e trazendo para você à tona para que você faça alguma coisa a respeito disso. É uma semana muito transformadora, a gente vai começar a entender o que a gente precisa transformar, quais sombras a gente precisa começar a olhar e quais condutas e ações que a gente vai precisar tomar para que essas transformações sejam feitas com o Sol entrando no signo de Escorpião. Só que a gente vai ter aí o apoio de Aquário e do Júpiter aí para justamente abrir esse horizonte, o horizonte que ultrapassa os paradigmas e que traz para a gente um otimismo, uma autoconfiança muito grande, porque esse Júpiter está conversando com Marte, então a gente vai ter uma autoconfiança muito grande, mas é importante entender, essa semana vale a pena você observar como você age e como as pessoas reagem a você. O que as pessoas reagindo a você estão falando ao seu respeito, porque é na reação delas que elas vão trazer respostas para aquelas questões que de repente estão inconscientes em você e que é aí que está a oportunidade de transformação. Agora, esse aspecto aqui também pode trazer brigas, conflitos, embates
poderosíssimos. Dentro das relações, isso aqui pode ser muito delicado. As pessoas podem explodir, as pessoas podem agir de forma extremamente agressiva, deixando a diplomacia de lado, deixando a delicadeza de lado e simplesmente trazendo um caos bem grande. Gente, é importante, caso você perceba uma pessoa perdendo a cabeça, ficando altamente explosiva, segura a sua onda, não entra nessa luta aqui, nessa briga, nesse embate, porque isso aqui pode trazer muito problema pra gente. A gente pode se arrepender amargamente de uma atitude, de uma ação que talvez a gente tome nessa semana por muito tempo. Então, segura a onda, percebeu que a outra pessoa está muito nervosa, que a outra pessoa está muito agressiva, sai fora, finge que não ouviu, finge que não viu. E claro, se for uma agressão ou qualquer coisa nesse sentido, busque ajuda, busque as autoridades, a justiça, a polícia, seja o que for, mas não entre nesse embate aí. E é claro, se você se sentir impaciente, se você sentir que você não está nada cordial, que você está buscando se vingar, buscando colocar muitos pingos nos is, assim, de uma forma impulsiva e explosiva, entenda, de repente um ato assim, essa semana, pode trazer aí problemas muito sérios. Talvez a gente perca a medida e essa medida, esse equilíbrio que a gente pode perder, pode trazer danos não só para a gente, mas principalmente para as pessoas envolvidas e enlaçadas na nossa vida. Então, cuidado essa semana, prestem atenção, tá bom? Isso é muito importante. Mesmo com Júpiter aí trazendo uma ajuda, beneficiando de certa forma a situação, mas lembrando que Júpiter ele expande tudo que toca. Se a energia aqui está muito pesada, ele pode também expandir ainda mais a rebeldia dessa situação, uma rebeldia aquariana. De repente a coisa pode ficar muito maior do que a gente imagina. Ah, Débora, mas é um trígono, é um aspecto harmônico. Sim, é um aspecto harmônico, mas lembrando, tudo aquilo que Júpiter toca, dependendo do lado luz ou do lado sombra, tudo que ele toca, ele expande. Então, se você está aí numa atmosfera densa e pesada, Júpiter ele vai expandir essa atmosfera, essa energia, essa frequência em que você está densa e pesada. Essa é uma semana para você equilibrar, buscar o equilíbrio, buscar a harmonia. Se você perceber que você está ficando irritado, para, pensa, respira, sai fora da situação, deixa quem sabe para a semana que vem. Ou se você perceber a outra pessoa ficando irritada, agressiva, não retruca, não entre em nenhum embate, nenhum debate, deixa a pessoa falar, concorda, deixa o seu orgulho de sol aí, deixa o orgulho de lado, deixa a pessoa achar que ela está certa e pronto. Semana que vem, ou em um outro momento, quando as coisas estiverem mais calmas, aí você chega para essa pessoa e fala, olha, sabe aquilo que você falou? De repente a pessoa não vai nem lembrar daquilo que ela falou, porque ela pode estar aí num momento de fúria e a gente sabe como é. Então é importante a gente ter cuidado relacionado a isso para essa semana. Bom, mas aí o que a gente tem? A gente tem no domingo, a gente já começa com essa energia aí no dia 17, às 9h12, horário de Brasília, a gente já começa com o Sol fazendo essa quadratura para Plutão. Ou seja, já é importante a gente ficar hiperalerta, ou seja, cuidado a partir de domingo. Na segunda-feira a gente tem Júpiter ficando direto, ou seja, ele estaciona para começar o seu movimento direto, lembrando que ele ainda vai passar pela zona de sombra dele. Ele ainda vai colocar os pingos nos is dos assuntos que ele revisou na retrogradação que ele fez aqui desde Peixes. Lembra que ele começou a retrogradar lá no signo de Peixes? Pode deixar que eu vou fazer o vídeo sobre a volta para o movimento direto, tanto de Júpiter e Mercúrio juntos. Eu vou fazer um vídeo só falando desses dois voltando para o movimento direto. Então fiquem ligados aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar, porque eu coloco o vídeo aqui para vocês quase todo dia, tá bom? Então a gente tem esse Júpiter começando a ficar direto, ajudando a tirar as coisas do avesso, ou seja, tudo aquilo que está revirado, esse Júpiter vai começar a trazer para o lado certo, vai começar a colocar as coisas nos trilhos novamente.
mente, a gente vai começar a entender a situação, a ventania está passando e a gente vai ter uma percepção bem maior do quadro todo que a gente vai estar vendo de cima ali e com um olhar de águia, porque o Sol já vai estar lá em Escorpião, então a gente vai poder olhar com um olhar de águia e entender um quadro maior para que a gente seja cirúrgico naquilo que realmente precisa ir um izinho ali, né? Então é muito bacana. Nessa mesma segunda-feira a Lua já sai do signo de Peixes, tá? A gente inicia a semana com a Lua no signo de Peixes. Na segunda-feira a Lua entra aí no signo de Áries. No momento que essa Lua chega no signo de Áries, ela ativa ainda mais esse Marte aí, ou seja, as nossas emoções vão ficar muito afloradas. Mais uma vez, talvez a gente fique mais irritado, fique mais impaciente, fique com pavio curto, mas pode ser que a gente também tenha muita energia, muita força, muita vontade, muito querer para transformar alguma coisa, principalmente algo interno, algo relacionado à nossa identidade, à nossa personalidade, algo relacionado aos rótulos que a gente coloca, às crenças que a gente vem trazendo ao longo da nossa história, ou seja, tudo isso pode ser muito bem trabalhado e muito bem visto essa semana. Tá começando aí com essa Lua aí no signo de Áries, mas é importante prestar atenção para ver se a gente não vai ficar explosivo demais, tá bom? Aí logo depois, nesse mesmo dia, nós vamos ter Mercúrio ficando direto ao meio-dia e 16 minutos, lembrando horário de Brasília. Tem vídeo aqui no canal sobre Mercúrio retrógrado, Mercúrio em Libra, vou deixar no izinho aqui para vocês entenderem. Agora, no momento que Mercúrio começa a ficar direto, é quando coloca mais uma vez pingos nos is ali. Eu explico direitinho para vocês no vídeo de Mercúrio retrógrado o que é ele direto, tá bom? Então vale a pena assistir lá, mas lembrando, eu vou fazer vídeo explicando sobre esse movimento direto desses dois planetas. E logo depois, no mesmo dia 18, tá bem agitado aí, a gente tem Marte fazendo um trígono, né? Aí é esse Marte aqui fazendo um trígono para Júpiter. Esse aspecto aqui é muito delicado, ele pode ser muito benéfico, mas ele também pode ser muito traiçoeiro no sentido de ele pode expandir ainda mais, porque a Lua ainda vai estar aqui no signo de Áries, vai estar se aproximando de uma oposição para Marte aí. A gente vai ter essa oposição acontecendo aqui às 3 horas da manhã da quarta-feira, ou seja, na virada de terça para quarta-feira, a gente vai ter essa oposição, mas a Lua já vai estar aí tocando Marte, simbolizando que Júpiter ele pode expandir ainda mais todo esse fogo, toda essa emoção fervente, explosiva que a gente pode ter, né? Juntando com Plutão e Marte aí e Sol, imagina, gente, é importante tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, é um período muito bom para que a gente também olhe para aquelas feridas que a gente vai conseguir enxergar por uma resposta do outro. Então, pela reação do outro referente àquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está mostrando pelo Sol ali, para aquela pessoa que está se relacionando com a gente, não só afetivamente, qualquer tipo de relação, qualquer resposta que você tiver das pessoas que estão fora de você, que são um espelho para você, essas pessoas podem responder questões pessoais, íntimas, que de repente você não enxerga em si mesmo e que precisa ser trabalhado. De repente uma pessoa vira para você e fala: olha, você já percebeu tanto que você é inseguro ou insegura? Isso é uma resposta. De repente você olha e fala assim: caramba, eu inseguro? Nunca que eu fui insegura, eu sou super autoconfiante. Aonde que eu sou inseguro? Mas se essa pessoa está vendo você como uma pessoa insegura, vale a pena, esse é só um exemplo, vale a pena você investigar isso e quem sabe olhar para suas feridas aí, fazer essa transformação lindíssima de Plutão aí, que pode vir nesse sentido de transformação, de catarse mesmo, onde a gente entra nas nossas entranhas. Isso tudo é uma preparação para quando o Sol entrar aí no signo de Escorpião. Então, segunda-feira tá mega poderoso para isso. A gente tem Júpiter aí também. Nesse sentido positivo, Júpiter pode ajudar a expandir a nossa consciência relacionado às nossas crenças e o que está nos aprisionando. Quais são as correntes que a gente pode soltar aí da nossa personalidade, do nosso eu,
do nosso jeitinho de ser, eu nasci assim, eu serei sempre assim. Júpiter em Aquário, ele rompe paradigmas aí, ele quebra esses paradigmas. Então, Júpiter vai ajudar a fazer esse movimento de ruptura de algo que está ali há muito tempo, de repente encrostado em você e que você pode se libertar. Aproveite essas energias, tá bom? Aí terça-feira a gente tem aí a Lua ainda em Áries, mas sem aspectos importantes, mas na quarta-feira a gente vai ter essa semana uma Lua cheia acontecendo no signo de Áries. Gente, essa semana tá muito delicada. O que a gente tem aqui? A gente tem uma Lua cheia acontecendo, só que com Lua fazendo oposição para Marte, a Lua vai estar aqui fazendo oposição para o Sol, né? Porque a Lua cheia é a Lua cheia aqui fazendo uma oposição para o Sol, só que Marte vai estar na jogada e como o Sol vai estar a 25 graus, a Lua vai fazer uma quadratura para o Sol e o Sol uma quadratura para Plutão. Nós vamos ter um aspecto de quadratura em T, que é muito delicada para esse momento. Então, além de tudo, para os próximos 15 dias até a Lua nova no signo de Escorpião, nós vamos ter essa energia tensa, explosiva, competitiva, transformadora, talvez agressiva, opressiva no ar. Por isso, as dicas dessa semana vão servir não só para essa semana, mas para os próximos 15 dias, mas isso eu vou falar no vídeo que eu vou fazer da Lua cheia, obviamente, para vocês, no signo de Áries, como eu sempre faço aqui, tá? Então pode deixar que eu vou fazer o vídeo explicando sobre essa Lua cheia babada que a gente vai ter aí. E logo depois, na quarta-feira, a gente tem a Lua, então, finalmente entrando no signo de Touro. Aqui a Lua entra no signo de Touro às 16 horas dessa quarta-feira. Mas lembrando, sempre que a Lua entra em Touro, ela faz uma conjunção com Urano, mostrando que a tranquilidade da Lua exaltada, linda e maravilhosa em Touro, fica estremecida com Urano aí. Durante esse período aí de 7 anos, a gente não está tendo muito aonde relaxar e ficar de boa. Só aqui quando a Lua está no signo de Peixes que a gente fica mais tranquilo. Mas aqui a Lua no signo de Touro, não, a gente ainda sente muito esse peso. Bom, aí na madrugada de quinta para sexta-feira, a gente vai ter então Marte fazendo a quadratura para Plutão. Então a gente inicia a semana com o Sol fazendo quadratura para Plutão e a gente termina a semana com Marte fazendo essa quadratura para Plutão. Tenso, que foi aquilo que eu já falei para vocês ali no início do vídeo. E no sábado nós temos então finalmente, com toda essa tensão acontecendo, a gente tem o Sol entrando no signo de Escorpião. Lembrando que o Sol entrando no signo de Escorpião, a gente vai começar a ter um eclipse, a gente vai ter eclipses acontecendo aqui nessa temporada de Sol em Escorpião, porque o nodo Sul e o nodo Norte estão muito próximos já aqui do signo de Escorpião e Touro, tá? Então a gente vai ter o primeiro eclipse aí acontecendo no dia 19 de novembro, aqui no signo de Touro, vai ser uma lua cheia com o eclipse acontecendo no signo de Touro, e depois vai ser lá em dezembro, no dia 4 de dezembro, a gente vai ter um eclipse solar total acontecendo aqui, tá bom? Então o Sol entrando aqui no signo de Escorpião, a gente vai iniciar a temporada de eclipses também, que vai ser bem delicado aí pra gente, tá? E obviamente o Sol entrando no signo de Escorpião, vou fazer o vídeo para vocês falando sobre o trânsito, a temporada, o que é o Sol iluminando as águas escuras e profundas do signo de Escorpião, né? Então, o Sol, quando entra aqui, ele ilumina questões bem delicadas que a gente precisa trabalhar. Todo ano a gente tem a oportunidade de voltar para essas entranhas, para esse mundo íntimo e secreto e obscuro nosso, e olharmos de frente aí para as nossas sombras, para os nossos monstros e também para o nosso poder pessoal, tá? Então isso está muito bacana, e lembrando que a questão do poder pessoal está muito forte aí essa semana, relacionado a Marte, Sol, Lua em Áries, Lua cheia no signo de Áries e Plutão, ou seja, a gente está com uma questão pessoal muito forte, um autocontrole, um autopoder,
um autocuidado muito poderoso. Então que a gente saiba utilizar essas forças e essas energias essa semana, tá bom? E olha só quem saiu aí como arcano da semana. Saiu nada mais, nada menos que a fé nesse tarô, né? Nesse deck que eu utilizo aqui com vocês, que o nome tá aí na descrição do vídeo. Mas esse arcano maior é o Hierofante. E o que é o Hierofante? O Hierofante é um arcano que fala sobre o conhecimento, fala sobre a nossa experiência mundana. Esse arcano, ele lembra que a gente está na Terra e que na Terra a gente veio para acertar e errar. Aqui nesse plano terreno a gente encontra as nossas qualidades e os nossos defeitos, tanto em nós quanto nos outros também. É aqui que a gente experimenta os prazeres da carne, ao mesmo tempo que a gente está resguardado ali pelo nosso espírito, pelo nosso eu superior, pela nossa consciência maior. Nós somos seres encarnados, mas os seres encarnados são espíritos antes de matéria. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, e é sobre isso que esse arcano fala. Ou seja, conforme a gente vai experimentando as diversidades da vida, conforme a gente vai passando pelas turbulências, pelas dores e pelos sofrimentos, que esse mundo 3D, esse mundo em que você encosta a sua mão ali num ferro quente, você se queima, você se machuca e você sente dor, diferente do espírito que não sente essa dor. A gente está nesse mundo para aprender. E esse arcano fala sobre isso. Ele nos ensina, através das experiências da carne, ele nos ensina o que é de valor, o que não é de valor, o que a gente leva daqui e o que a gente não leva daqui, como que a gente se apega às coisas e às pessoas, como que a gente trata aquilo que a gente se apega, como que a gente lida diante de uma perda daquilo que a gente está apegado. Ou seja, esse arcano é um arcano que nos ensina, é o arcano que traz para a gente aí a oportunidade de traçar uma linha entre o mundo material e o mundo espiritual. Conforme a gente vai vivendo nos mundos aqui, porque a gente vive simultaneamente nos dois mundos. Quando a gente dorme, a gente vem para esse mundo aqui. Quando a gente desperta, a gente vem para o mundo da matéria. Então nós transitamos entre esses dois mundos. Só que o mundo espiritual nunca nos abandona. Então, essa é uma semana para você lembrar que você não está sozinho e que as situações que podem vir a acontecer, elas servem como ensinamento, até mesmo às vezes uma dor que a gente venha sentir, a dor de uma perda. Lembrando que esse arcano ele tem uma relação com o signo de Touro, tá? E o signo de Touro tem relação com a nossa experiência na matéria, só que ele jamais nos separa do espírito. E isso é uma coisa que eu explico lá no signo de Touro, quando eu fiz lá no iniciozinho do canal falando do signo de Touro. Só que muitas pessoas ficam tão apegadas à matéria, tão apegadas às coisas materiais, que esquecem o mundo espiritual aqui em cima. E às vezes é pela dor que na matéria a gente é jogado para refletir sobre o que está além desse mundo físico de prazeres, de ganhos, de aquisição, de conquistas, o que está além disso, tá? Então, essa é uma semana em que nós temos esse arcano que está mostrando pra gente que é importante a gente fazer um equilíbrio, né? Pra gente equilibrar esse trânsito que a gente faz entre um mundo e outro e perceber que nem sempre o mundo aqui é tudo que a gente tem e nem ficar só no mundo do lado de lá é o que a gente deve fazer, porque se a gente está no planeta Terra é porque a gente precisa experimentar as coisas da carne, as coisas da matéria, sim. A gente precisa passar pelos processos, às vezes é até necessário passar pelos 7 pecados, ou se você preferir, às vezes é importante a gente passar pelo inferno para dar valor e entender o que é o paraíso, o que é o céu. Então essa é a energia aí desse arcano para a semana, tá? Se vocês quiserem ver mais de perto, tá aí, esse arcano ele mostra aí várias religiões, né? Juntas aí no mesmo arcano, simplesmente unificando tudo, mostrando vários caminhos que levam a uma coisa só, tá bom? E se vocês levarem isso para Kabbalah, vocês vão entender que o caminho do meio leva a Keter, lá em cima, tá certo?
Gente, então esse foi o vídeo do céu da semana, lembrando que eu disponibilizo essa tabela de aspectos para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Então, se vocês quiserem fazer um print, se vocês quiserem salvar aí no celular de vocês, eu vou disponibilizar lá. As redes sociais do Encontros Astrológicos estão aqui. Tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter e no Telegram. Lembrando que eu sempre aviso, principalmente ali nos stories do Instagram, quando eu envio vídeo aqui no canal. Então, se você não está recebendo as notificações pelo YouTube, dá uma passadinha sempre lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que aí eu coloco nos stories ou eu aviso ali no feed, aonde vocês arrastam para cima e vocês já são direcionados direto aqui para o vídeo aqui no canal. Eu sempre aviso vocês, tá bom? E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem aí no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify e também no Telegram, se vocês quiserem me acompanhar aí pelas redes sociais. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar escrito aí inscrever-se, basta você clicar aí nessa caixinha em vermelho que vai ficar cinza assim, e no momento que ficar cinza, você vem aqui nesse sininho e avisa para o YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu enviar vídeo, tá bom? Lembre-se de acionar o sininho, combinado? E caso você queira se tornar membro aqui do canal, você se tornando membro, você contribui para esse trabalho que eu faço. Se você quiser contribuir, basta você clicar nessa caixinha que está aí abaixo do vídeo ou na página principal do Encontros Astrológicos, que ali vão ter todas as explicações de como você se torna membro e como você passa a contribuir para esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro aqui do canal. E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site ali tem todas as informações sobre agendamento de mapa, preço de mapa. Tem um vídeo explicando como que tá o esquema de agendamento. É demorado, gente, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então o ritmo tá um pouco mais lento, mas se vocês quiserem entender como é que é o esqueminha, entrem aí. Lembrando que tem a aba cursos ali, onde eu organizei o curso gratuito que eu dei aqui no YouTube. O curso é completo, básico, completo, tá ali para vocês todinho no YouTube, e eu organizei aí na aba curso para vocês. Então explorem aí o site que tem tudo direitinho para vocês, tá bom? Gente, é isso, eu desejo para todos uma ótima semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.